Alvíceras. História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Robes. Hoje, Vox Populi. Um elemento diferente do político vai tornar a situação dos cristãos ainda mais perigosa. É a hostilidade popular que não procede de qualquer propósito racional, mas que saberá espiar e atacar os cristãos em todo o tempo e em todos os lugares. Essa hostilidade existiria já no tempo de Nero? Parece que sim, se tivermos presente a referência de Tácito a, abre aspas, pessoas odiadas pelas suas infâmias, fecham aspas. É preciso ter em conta, porém, que Tácito escrevia por volta do ano 116, isto é, numa época em que há inúmeras provas dessa hostilidade. Seja como for, a verdade é que, à medida que o cristianismo se desenvolver, o ódio irá crescendo e passará a alimentar-se de um conjunto de falsas acusações, calúnias abjetas e invenções cujo absurdo e horror fariam rir se não se soubesse que, muitas vezes, tiveram as mais trágicas consequências. Que razões profundas teriam determinado esta corrente anticristã? Houve, sem dúvida, muitos fatores que contribuíram para ela. A austeridade com que os fiéis viviam e que demonstravam pela sua conduta, a condenação, ao menos implícita, que assim lançavam sobre as diversões imorais dos seus contemporâneos, o segredo de que rodeavam as suas reuniões, frequentemente noturnas e subterrâneas, o desprezo que o povo sente por tudo o que é humilde e pobre, não avalizado pela fortuna, e, por último, à medida que as perseguições se estendiam, o prazer feroz da denúncia e do assassinato, o sadismo da população. Quando a Vox Populi se faz ouvir, contrariamente ao adágio, nem sempre é a voz de Deus, nem mesmo a da razão e do bom senso. É provável que os ritos cristãos, muito mal conhecidos e vilmente interpretados, se prestassem aos piores equívocos. O sacrifício eucarístico, com fórmulas como "este é o meu corpo, isto é o meu sangue", podia sugerir algum ato canibalesco. A familiaridade entre os irmãos e irmãs, assim como o ósculo da paz que se trocava nas assembleias cristãs, podiam fazer pensar em relações ilícitas. A carta na qual a Igreja de Lyon contará o drama dos seus mártires é bem instrutiva a este respeito. Escravos pagãos de senhores cristãos, presos pela polícia e submetidos à tortura, caluniaram os seus senhores. Faríamos repastos dignos de Tiestes e seríamos incestuosos como Édipo. Acusavam-nos de horrores tão monstruosos que não podemos repeti-los, nem pensar neles, nem mesmo acreditar que seres humanos alguma vez os tenham cometido. Essas fábulas odiosas hão de ter longa vida, pois proliferarão durante todo o século II. Por volta do ano 150, Frontão, retórico notável, mas não genial, que conta Lúcio Vero e o futuro imperador Marco Aurélio entre os seus discípulos, afirma gravemente que está informado de que os cristãos envolvem uma criança em farinha e obrigam o neófito a varar-lhe o coração e a beber o seu sangue, e que depois a assembleia divide freneticamente entre si o corpo da vítima. A este quadro acrescenta-se o das orgias coletivas e das grandes luxúrias a que se entregariam os componentes da seita detestada, uma vez apagadas as luzes. Então vejam o tipo, né, de relato abjeto que se contava dos cristãos
na época da igreja primitiva. Veja a que tipo de calúnias estavam submetidos os primeiros cristãos, aqueles que fundaram a igreja cristã já no primeiro e no segundo séculos. Outras zombarias menos perigosas mostram ainda quantas confusões mascaravam o cristianismo aos olhos do povo romano. Era voz corrente que os fiéis da nova religião adoravam um Deus com cabeça de asno. Em 1857, inclusive, descobriu-se no Palatino um precioso grafito, conservado hoje no Museu Kirchner de Roma, gravado com estiletes sobre o estuque de uma casa, e que representa um asno crucificado, com a legenda: Alexamenos adora o seu Deus. Qual seria a origem deste gracejo, que já antes se dirigia contra os judeus e que passou depois a ser empregado também contra os cristãos, acrescentando-lhe o pormenor da cruz? É possível que as pantomimas e as comédias em que os atores vestiam máscaras ridículas com cabeça de asno tivessem contribuído para isso. Ou talvez se tivesse feito uma aproximação com o deus Sete dos egípcios, que era uma divindade semi-homem, semi-asno. Realmente, certos gnósticos identificaram Sete com Cristo, um e outro chamados Filho do Homem. Pensou-se também no asno da viagem a Belém e no Domingo de Ramos, assim como se sugeriu uma aproximação com certa passagem escabrosa do asno de ouro de Apuleio, em que o animal desempenha o papel de genitor. O poder de invenção do povo não conhece limites e exerce-se com gosto no âmbito do absurdo. É sabido também que a opinião pública gosta de encontrar bodes expiatórios sempre que sobrevém uma calamidade. Já Nero o compreendera. Nos meios populares pagãos, tão próximos ainda da consciência primitiva e onde campeia a superstição, o medo e o gosto pela magia inclinam sempre a interpretar tudo o que é nefasto como resultado de um malefício. As cerimônias dessas aves noturnas que eram os cristãos não estariam repletas de encantamentos suspeitos? As bruxarias, como se sabe, são mais eficazes à noite. Capazes de tudo, segundo a opinião pública, os cristãos deviam também ser culpados de tudo. Por isso dirá Tertuliano: se o Tibre transborda, se o Nilo não inunda os campos, se o céu está fechado, se sobrevém uma fome, uma peste, uma guerra, um só grito se levanta: os cristãos, as feras, a morte, os cristãos. É preciso, enfim, tomar em consideração determinados interesses materiais que eram lesados pela propaganda cristã, os dos negociantes de objetos piedosos e de animais para os sacrifícios, que evidentemente procuravam defender-se. Devemos, sobretudo, pensar nas querelas particulares e nas inconfessáveis invejas que, sob a cor da fidelidade aos deuses e ao abrigo das leis, provocavam muitas e secretas vinganças. É todo este conjunto de sentimentos miseráveis que desencadeia frequentemente a ação anticristã. Na maior parte dos casos, não é num ato do poder público que reside a origem da perseguição. É no ataque ululante da plebe, excitada pelos charlatães e bedéis dos templos, pelos sacerdotes pagãos menos categorizados e pelos vendedores ambulantes. É no assalto dos mais furiosos aos lugares de culto dos cristãos, aos seus cemitérios e aos depósitos onde guardavam o vinho e o azeite para os seus pobres. É na acusação mais ou menos anônima ou coletiva que arrastava os suspeitos de ateísmo, vejam, os cristãos eram suspeitos de ateísmo, à presença dos magistrados e queria obrigar estes a maltratar os fiéis.
É somente depois disso que volta à tona a questão jurídica. Com efeito, será muitas vezes o preconceito popular que desbancará o juízo legal e o varrerá como uma vaga. Mas é preciso dizer, em abono dos funcionários romanos formados no direito, que muitos deles reagirão contra esse frenesi e tentarão preservar um mínimo de legalidade. Foi o caso de Plínio o Jovem, no tempo de Trajano.